Scarpa com sondagem do futebol do exterior, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, o camisa 10 do Galo, e interessa ao Al Tawon, equipe da Arábia Saudita. Não há proposta oficial ao Atlético, apenas uma sondagem aos representantes do atleta e a promessa de que em breve será apresentada uma oferta oficial. O Atlético não pretende vendê-lo, até porque o Scarpa tem características únicas dentro do elenco atleticano. Vale a lembrança de que algumas semanas atrás, 2 semanas atrás para ser mais preciso, no auge daquela crise financeira com salários atrasados, o Scarpa incomodou dirigentes do Atlético por causa do seu comportamento muito contestador. O Scarpa era aquele que mais reclamava da inadimplência atleticana. Tudo foi pago, o problema foi solucionado e dentro de campo a coisa também melhorou, com direito a uma classificação surpreendente e absolutamente positiva contra o Flamengo na Copa do Brasil. Só para completar em relação ao Galo, contar que Dudu terá de cumprir mais 3 jogos de suspensão por ter mandado aquele VTNC em direção a Leila. Ele pegou 6 jogos de gancho, já cumpriu 3 e havia tentado um recurso para voltar a jogar. Nessa sexta-feira o STJD negou o recurso, ou seja, o Dudu vai precisar ficar de fora por mais 3 partidas. Salve Nicola, o que você achou da janela do Galo até agora? Gostei bastante, porque nenhum clube brasileiro foi atrás do Florian Wirtz para contratá-lo, porque o Wirtz certamente tem muito mais mercado do que o futebol brasileiro. Vocês precisam entender que o mercado brasileiro é olhado com descrédito pelos jogadores importantes do futebol europeu, tá? E é só para completar sobre o Galo. Janela boa. Alexander é excelente jogador. O Biel acho que é uma aposta interessante. O Renier chega sem custo, chega de graça. Agora o Atlético também está atrás do Paulinho, definindo os últimos detalhes do lateral direito do Vasco. Enorme promessa e também está atrás de um volante. Nicola, você tem alguma atualização sobre o caso do Dudu e o Scarpa, ele pode ir para a Arábia? A atualização do Dudu não é boa para o Atlético. O Galo tentou uma diminuição na punição. O Dudu tomou 6 jogos de suspensão porque mandou um VTNC para Leila Pereira, né? O Atlético estava tentando reduzir essa pena, mas o STJD manteve a punição de 6 jogos, ou seja, ele ainda tem mais 3 jogos para completar. Sobre Gustavo Scarpa, surgiu hoje a notícia de que o Al Tawon da Arábia Saudita tem a intenção de contratá-lo. Não há uma proposta oficial nas mãos do Galo, mas a tendência é que essa oferta chegue, tá? E aí é só importante lembrar que a Itatiaia, que tem os mesmos donos do Galo, a família Menin, tem batido na tecla de que o Scarpa pode ir embora. Tem até a matéria de capa da parte de esportes da Itatiaia agora técnico brasileiro confirma pedido por Scarpa do Atlético. A clube saudita. Pericles Chamusca comanda o Al Tawon e vê o meia do Galo como a cereja do bolo para atuar na liga local. Vou até ler um pedaço da matéria. O Atlético em breve receberá proposta pelo meia Gustavo Scarpa, um dos destaques da equipe nos últimos confrontos. O jogador de 31 anos está na mira do Al Tawon da Arábia Saudita e é pedido especial do técnico Pericles Chamusca. Nessa sexta-feira, Itatiaia conversou com o treinador brasileiro. Ele confirma o interesse e revela que a oferta será feita nos próximos dias e rasga elogios ao meio-campista. O staff do jogador, inclusive, já está ciente do assunto. Aí a frase do Chamusca é real. Foi indicação nossa. E o clube fará uma proposta oficial. Nunca trabalhei com ele diretamente, mas alguns profissionais da minha confiança que trabalharam me deram as melhores informações. O Chamusca ainda completa, é um jogador que acompanho, que já tentei contratar outras vezes, mas não consegui. Ele tem as características e a qualidade para o nível da nossa liga, que está alto. O grande ponto o Scarpa se queimou com a diretoria durante aquele episódio dos salários atrasados, de reuniões e de uma ameaça de rebelião, com tentativa, inclusive, com alguns processos, né? O Scarpa foi um daqueles que que enviou uma notificação extrajudicial ao Galo. Mas o episódio passou e o Atlético se recuperou em campo, né? Voltou a vencer, eliminou o Flamengo, então hoje a ideia não é vender o Scarpa, a menos que surja uma proposta bastante interessante. Bora, Galo! Quem vem para o lugar do Scarpa? Júnior Santos Sora, melhor jornalista aí. Obrigado, Leandrão. Já falei sobre o Scarpa, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o Júnior Santos. Reforço mais caro do Galo na temporada, investimento de 48 milhões de reais. Antes de completar os 7 jogos no Brasileiro, o Júnior Santos teve a possibilidade de voltar para o Botafogo, não houve acordo entre Botafogo e Atlético. O Botafogo queria deixar de pagar uma quantia, enfim.
queria deixar isso, ele abriria a mão do que teria a receber, mas o negócio não fechou, a conta não fechou para o Galo. O grande problema é que o Júnior Santos anda incomodado com a falta de oportunidades. Ele só foi titular em 3 jogos ao longo da temporada. E, na visão dele, não é justo, né? Por exemplo, o Biel acabou de chegar e já foi titular. O Júnior Santos está sempre no fim da fila. E isso tem causado incômodo do jogador. Dá para dizer que se pintar proposta pelo Júnior Santos, a tendência é que saia negócio. Vamos continuar com perguntas, dúvidas, sugestões. Alguma novidade sobre Portilha no Galo? Fábio, deu uma esfriada nessa história, porque o Atlético já até chegou ao valor que o Tadieres queria, mas sem as garantias bancárias. O problema é que garantia bancária eleva o custo do negócio em mais ou menos 20%, tá? Nicola, o Galo vai trazer um volante, esse é o plano, Josef. E a passagem para as quartas de final da Copa do Brasil, com uma garantia de 4.700.000 de prêmio, mas pelo menos um jogo na Arena MRV, com receita superior a 2 milhões de reais, ajuda. Só uma curiosidade, o Botafogo é o único clube brasileiro que segue vivo em 3 competições. O Botafogo está no Campeonato Brasileiro, obviamente, segue vivo na Libertadores da América e conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Opa, o Leandro Eringer faz uma lembrança importante. Eu falei que o Botafogo era o único vivo em 3 competições. Eu cometi um equívoco. O Botafogo é o único vivo em 3 competições, incluindo a Libertadores, porque o Galo está vivo em 3 competições, incluindo a Sula, né? O Fluminense também, então faltou falar da Libertadores. O Galo é o único que está na Libertadores e em outras 2 competições. O Atlético e o Fluminense seguem vivos em 3 competições. Então a gente tem Botafogo, Atlético Mineiro e Fluminense vivos em 3 competições, com a diferença de que o Botafogo tem a Libertadores como uma possibilidade, né? Cristiano Xingu, caos, confusão, goleiro salvando pênaltis, modo Cuca continua o mesmo. Pois é, né? O Atlético venceu, passou por 2 eliminatórias recentes, as 2 dentro de casa, com derrotas e classificação no pênalti. Foi curioso, né? Perdeu para o Bucaramanga 1-0, passou nos pênaltis com o Everson fazendo o gol da classificação. Perdeu para o Flamengo por 1-0, passou nos pênaltis com o gol do Everton batendo pênalti. Bem lembrado, Cristiano. Modo Cuca. E aí eu estou para dizer para vocês, opinião, tá? Não adianta ficar bravo comigo, mas é opinião. Eu acho que os mineiros são os grandes favoritos ao título da Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro. E aí na semana que vem vai ser super importante porque a gente vai ter o sorteio da Copa do Brasil com a definição da tabela até a final. Então, por exemplo, na semana que vem que a gente vai saber se Cruzeiro e Atlético só se enfrentam na final, se eles se enfrentam nas quartas, se há a possibilidade de um confronto na semifinal, tudo isso. Nicola, alguma chance de o Scarpa voltar ao Palmeiras? Não, nenhuma, Rafael. Se sair do Galo, o Scarpa vai jogar na Arábia Saudita, o Al-Tawon quer contratá-lo. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, os jogadores do Galo fecham na cidade do Galo, em Vespasiano, a preparação para encarar o Vasco amanhã, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca não vai poder contar com o Dudu. O Meia está ainda suspenso pelo STJD. No julgamento do pleno do tribunal nesta sexta-feira, ele teve a pena mantida, 6 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. Portanto, Dudu ainda tem mais 3 partidas a cumprir fora do time do Atlético. A expectativa, claro, agora é pelo Reinier, né? Jogador de 23 anos foi oficializado pelo Galo nesta sexta-feira. Ele gravou algumas imagens com a camisa do clube na Arena MRV, já fez atividades internas nessa sexta-feira na cidade do Galo, mas só deve começar a treinar com o grupo hoje, tá? Tava fazendo pré-temporada, então tá em recondicionamento físico. Ele estava no Real Madrid, rescindiu o seu contrato e assina com o Galo até 2029. Dezembro do ano de 2029 é a validade do contrato do Reinier, confirmado hoje pelo Atlético. A expectativa é de que ele só jogue a partir da próxima semana. Afinal de contas, como eu falei, vinha fazendo um trabalho de recondicionamento físico. O Atlético também está em vias de ter de volta o atacante Cadu, que no ano passado, em outubro, sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, passou por cirurgia e só ontem voltou a treinar em campo. Já iniciou a transição, deve para os próximos dias também voltar a ser opção para o Cuca. O Cadu, que tem 32 jogos no time profissional do Galo, teve muitas oportunidades no ano passado com o Milito, né? Mas este ano ainda não jogou em função dessa lesão. Então agora no DM restam o Caio Maia, atacante, e também o Patrick, o volante, que ainda trata aquela fissura, né, que tem em um osso na região lombar.
departamento médico ficando um pouquinho mais vazio. Pra gente fechar, a apuração da Itatiaia com Henrique André. O Al Tawun da Arábia Saudita deve apresentar nos próximos dias uma proposta oficial pelo meia Gustavo Scarpa. Scarpa é titular absoluto do time do Cuca nesta fase da temporada, está vivendo uma fase técnica boa e a expectativa é de que essa proposta chegue por vias de uma indicação do Pericles Chamusca, treinador brasileiro do Al Tawun lá na Arábia Saudita, que diz que gosta muito do futebol do Gustavo Scarpa, em conversa com a nossa reportagem nessa sexta-feira. Vamos ficar de olho, porque pode pintar mais uma proposta por titular do Atlético nesta movimentada janela de negociações. É isso aí então, Massa Atleticana, ficamos por aqui com o vídeo deste sabadão com as informações do Galo para você. O jornalista Jorge Nicola trazendo as informações de que está perto de chegar uma proposta das Arábias pelo Gustavo Scarpa. Seria aí uma perda muito grande na minha opinião. Apesar da polêmica que teve aí por conta dos salários atrasados, o Gustavo Scarpa ter colocado o Galo na justiça para receber seus vencimentos, né? Mas o atleta está no seu direito, né? Trabalhou, tem que receber, então é complicada essa situação, mas seria uma perda aí muito grande para o Galo, caso o Gustavo Scarpa sair, que o Galo vai ter que ir no mercado novamente buscar aí uma peça de reposição. Deixa aí sua opinião nos comentários.